Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje à tarde eu estava conversando com minha filha, a Rebeca, a menor. Eu tenho 3 filhos, acho que eu já falei aqui outras vezes. A Rebeca tem 15, Carolina tem 19 e o William 24. Eu e minha esposa, a Vanusa, tudo que a gente pode passar de experiência e aconselhar para eles a ter domínio nas próprias decisões e não deixar ser influenciado pelos amigos. É importante a gente viver assim. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você tem vivido os seus dias? Como um cordeiro ou como um leão? E eu falei sobre isso com minha filha. Porque eu penso que nós temos que viver como um cordeiro quando a gente entra dentro do nosso quarto, quando a gente se ajoelha e se prostra diante do Senhor. Ali sim a gente tem que ser como um cordeiro. Mas quando a gente sai da nossa casa para fora, a gente tem que ser como um leão. Nós temos que ter a mente de Cristo. Jesus Cristo, ele se entregou por mim, por você, como um cordeiro. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e todas as enfermidades. Hoje ele está na glória e eu louvo o nome dele, porque tem a Deus Pai que está no céu e nós temos Jesus Cristo como nosso irmão, o Espírito Santo como nosso mediador. E eu quero falar com você que nós temos que ter a mente de Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi como um leão aqui nessa terra. Ele se entregou como cordeiro, mas ele viveu como um leão. Então você tem que ter em mente que você tem que ter a mente de Cristo. Você tem que caminhar, você tem que pensar e você tem que viver como Jesus Cristo viveu. Eu falei com a minha filha o seguinte, que enquanto ela estiver com as amigas, com os amigos, na igreja, no colégio, em todo lugar, com as famílias, com os familiares, ela tem que se impor. Ela tem que ser como uma leoa para sobreviver. Como você tem vivido? Como um leão ou como um cordeiro? Você tem deixado com que os outros aproveitem de você? No seu trabalho, na sua igreja ou com os seus familiares também? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem pessoas mais fracas para eles aproveitarem deles. Sabe, vamos na Bíblia, né? Eu estou fazendo um discurso com vocês sobre experiência de vida, sobre domínio próprio. Eu penso que essa é a palavra certa, que a gente tem que saber se dominar, domínio próprio. O problema todo é esse, é que qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, mansidão, alegria, bondade, domínio próprio também. Só que as pessoas, elas não querem se dominar a si própria. Elas querem dominar as outras. Esse é que é o grande problema. Quando a pessoa não quer dominar a si própria, ela procura fazer o quê? Dominar os outros. Quando isso acontece, são pessoas invejosas, são pessoas traiçoeiras, são pessoas más que vivem ao nosso redor, não para se dominar, não para ouvir a voz de Deus, não para ler a palavra, não se prostrar diante do Senhor, mas para dominar o próprio. Vocês lembram daquele filme do Rei Leão? Acho que é Simba o nome dele. E ele foi traído pelo tio dele, que o tio dele enganou toda a tribo. E aquele leãozinho, ele levou a culpa sobre ele como se ele fosse o culpado da morte do pai. Ele viveu afastado na floresta, vivendo com 2 amiguinhos, 2 animais. E ele comia ração, ele comia mato, ele comia vermes. Ele estava vivendo uma realidade que não era dele. Ele estava vivendo como um cordeirinho, como um cordeiro. Quando ele descobriu a identidade dele, quando eu acho que foi um macaco que conversou com ele e falou quem ele era realmente, ele entendeu a identidade dele. Então, saiba que a tua identidade aqui nessa terra é como um leão. Você é a imagem e semelhança do Senhor.
Você é a imagem e semelhança do Senhor. E o nosso Rei Jesus, ele venceu aqui. O nosso Rei Jesus, ele venceu aqui nessa terra. E por isso nós somos mais que vencedores. Amém? Eu creio e quem venceu. Por isso que eu sou invencível. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus projetos. Pense no que eu te falei. E um bom domingo para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.